Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior com vocês mais uma vez. Hoje, dando início aí à semana, né, do Pão das Três. Já agradecendo a presença aí de todos vocês nessa segunda-feira aí bastante calorosa, né, dia 9 de agosto de 2021, dia do aniversário do pastor Israel. Já parabenizamos logo cedo aí o pastor Israel. Esperamos que ele tenha um dia aí abençoado, bastante alegre. E é dia também de Pão das Três, né? A gente está estudando um pouquinho aí, começamos a entrar um pouquinho aí no livro de Jó. E hoje a gente vai ver o trecho aí da tragédia, né? Na vida de Jó. E Jó, obviamente, se mantendo fiel em meio à tragédia, tá? Então eu queria orar nesse momento, cantar com vocês um hino que é o Sossegai, né? O Sossegai, obviamente, é uma referência àquele dia que os discípulos estavam no barco com Jesus e as coisas pareciam estar perdendo o controle, né, por causa das tempestades, e Jesus estava bem tranquilo, muito em paz, e os discípulos ali se desesperando, e ele veio depois, tomou toda a situação, né, uma história que a gente conhece bem. Eu acho um hino adequado, né? Jó, obviamente, se atribulou um pouquinho, teve lá as suas dores, as suas dificuldades, mas ele se manteve firme, né? Então, esse hino aqui, eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouquinho, faz um pouco do contraste, né? Entre o momento de plena confiança em Deus, mesmo com dúvidas, e o momento de, ali, estavam com Jesus no barco, mas de repente se deixaram apavorar pela situação, mas Jesus foi lá e tomou a situação, né? E colocou todas as coisas no lugar. Se você tiver pedidos de oração também, aproveita, tá? Para colocar no chat. E no momento da oração, né, se você já tiver colocado, a gente vai fazer a citação aí, vamos orar, tá bom? Vamos orar agora então, dando início ao nosso Pão das Três de hoje. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade que temos de realizar mais uma vez, mais uma edição do Pão das Três, e te agradecemos porque o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, nos tem guardado, nos tem abençoado e tem alegrado também os nossos corações, ó Deus, pelo retorno, Pai, dos nossos cultos presenciais, ó Deus, ainda aqui com um grupo reduzido, mas com irmãos ali no templo, Deus, louvando e adorando ao Senhor conosco. Pedimos que a Tua bênção seja mais uma vez conosco nessa tarde, nos auxiliando, nos conduzindo, nos ajudando em todas as coisas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu vou cantar, ele tem 3 estrofes, né? Eu vou cantar 2 estrofes agora, né? Do 328, que é o Sossegai, e depois no final eu canto a última estrofe, tá bom? Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a surgir. As sombras atendem ao meu andar, sossegai. Seja apelado a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que levam o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem ali. Ondas do mar que me encobrem, quem poderá sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar,
vamos lá para a nossa reflexão, né? Baseada hoje no livro de Jó. Nós voltamos aí no livro de Jó, né? Já fizemos aí as nossas primeiras considerações no Pão das Três anterior, né? Feito na semana passada. E a gente vai continuar aqui dando andamento às nossas leituras aqui e reflexões aí. Vamos ver se a gente consegue aprender muita coisa a respeito do livro de Jó, tá? Hoje a gente vai ler um trecho aí um pouquinho mais longo, né? Que é o finalzinho aí do capítulo 1. A gente já leu até o versículo 5 da primeira vez. Hoje nós vamos ler a partir do verso 6, tá? Então, disse assim, eu vou também fazer aquela leitura um pouco mais parando, né, e conversando, né, diferente um pouquinho como a gente faz no Pão das Três, para a gente também poder aproveitar bem a leitura, tá bom? Então, um homem fiel aí na tragédia, né, como um homem fiel se comporta durante a tragédia. Eu estou chamando de tragédia porque a gente divide, né, há várias formas de dividir o livro de Jó, mas esse capítulo 1, muitas vezes a gente chama de tragédia de Jó. Do capítulo 2 até o capítulo 42, o versículo 6, a gente chama de o trauma de Jó. Todas as coisas que Jó passou, depois das perdas que ele teve, dele ter ficado muito doente. E depois a última parte, né, no capítulo, o versículo 7 até... Deixa eu ver se eu lembro aqui, que de cabeça eu não lembro aqui quantos versículos estão no capítulo 42. Mas ali praticamente do versículo 7, né, até o versículo 17 é o que a gente chama de o triunfo de Jó, que é quando o Senhor restaura, né, todas as coisas ali na vida de Jó. Bom, então vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui a gente já tem uma questão, né, que a RC traduz aqui como filhos de Deus, mas geralmente aqui é compreendido como os anjos, né, como seres celestiais a serviço de Deus, e não é uma referência aqui a seres humanos, né? E tem uma coisa muito interessante aqui, que é o acesso aparentemente livre que Satanás tem a Deus, né? Sempre que a gente fala do céu, é lógico que o céu é uma representação, né, do trono de Deus, do lugar de Deus, mas o céu também caiu, né? Caiu em que sentido, né? Os anjos, né? Eles se rebelaram contra Deus. Aí há várias teorias baseadas principalmente ali em leituras de Isaías e de Ezequiel e algumas interpretações assim um pouco suspeitas, na verdade, inclusive, a respeito do livro de Gênesis, mas que não cabem aqui para nós hoje. Mas esse mundo também está desorganizado, né? Você vê, por exemplo, né, os anjos lutando uns contra os outros. Você lembra aquela situação ali em Daniel, né? Em que Deus ordenou um anjo que enviasse uma resposta de oração a Daniel, e a resposta atrasou, porque o anjo ele entrou em luta contra o príncipe da Pérsia, né? E ali é uma referência não a um homem físico, mas a um demônio, né? Que de alguma maneira, acho que é príncipe da Pérsia, né? Acho que é isso mesmo. A um demônio que tentou atrapalhá-lo ali de levar a resposta a Daniel. Então, quando a gente fala céu, a gente não está falando aqui, nesse momento, do trono de Deus, lugar de Deus, porque ali sim é um lugar de pureza e de plena santidade inabalável, mas falando desse mundo espiritual, né? No qual Deus também entra em contato ali com os anjos. Então, não é uma referência ao trono de Deus, ao lugar onde Deus está, porque isso permanece intacto e imaculado, né? Por isso que, não sei se você já reparou, mas deve notar isso também, que no final dos tempos haverá novos céus e nova terra, né? Esses céus não é a ideia só de firmamento, porque a gente tem a ideia de céu como firmamento também, que é o que a gente vê, né? A parte azul, os astros, a parte alta. Mas há um simbolismo também espiritual para o céu como o lugar de habitação dos anjos, dos seres celestiais. Esse também vai ser limpo, né? vai ser purificado, né? Digamos assim, novos céus e nova terra, os anjos vão ter sossego também, né? Os anjos de Deus vão ter paz também. Mas nesse momento aqui não tem. E está dizendo aqui, né? Eles foram lá para se apresentar diante do Senhor. Aqui é uma espécie de reunião, de assembleia, de concílio, né? De que acontece em que Deus ali está reunindo os anjos para prestarem contas, para conversar com eles. Por quê? Porque eles não são seres onipresentes, oniscientes. Eles são, nesse momento pelo menos, maiores do que os homens, mas são seres igualmente criados. Eles também estão limitados pelo tempo, pelo espaço,
e eles precisam dessas ordens e tudo mais. É lógico que é uma grandeza, há diferenças na forma de existência dos anjos e nós, mas eles são seres limitados também assim como nós somos. Menos limitados em termos de poder, mas também são. Aí o diabo foi lá, se misturou lá entre eles, e é lógico que aqui a ideia do texto não é uma ideia de que ele foi lá dissimulado, ele não está tentando enganar, deixa eu me fingir de anjinho aqui e tentar colocar alguma situação. Deus sabia quem era, né? Quem é que pode escapar? Lembra do Salmo 139, né? Se eu fugir ao céu, se eu for ao mais profundo do mar, Deus vai estar ali o tempo todo, né? Aliás, o Salmo 39 que enfatiza, né, os aspectos da onipotência, da onipresença, da onisciência e da eternidade divina, né? Geralmente é entendido esse salmo que vê o próprio Deus, né, como Deus que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares, que é consciente, pleno de todas as coisas e que é eterno, né? De eternidade a eternidade ele é Senhor, né? Coisas ali que o Salmo 139 nos ensina. Então ele foi lá participar dessa reunião para ser o chato da reunião, né? Para ser o chato da assembleia, para ser o chato do concílio, da reunião, né? A gente pode dar vários nomes aqui, né? É uma situação engraçada, né? Porque os povos antigos, dentro de um contexto politeísta, eles tinham a ideia do concílio dos deuses, né? Onde os deuses se reuniam para tomar suas decisões. Mas os deuses dos povos, eles são deuses limitados. Um é Deus do mar, outro é da terra, outro é da chuva, outro é do sol, outro é dos animais que voam, outro é dos animais marinhos, né? Então eles se reuniam para tomar decisões. O nosso Deus não faz assembleia para tomar decisões, né? Ele faz assembleia para dar ordens, ele é o pleno, ele é o soberano, né? Para colocar a turma dele, os anjos dele, em condição de servi-lo, e Satanás foi lá para, como eu disse, né, estragar a reunião. Aí o Senhor disse a Satanás, perguntou para ele, de onde é que você vem? E não que ele não soubesse, mas para que ele respondesse e começasse a abrir-se ali uma conversa. Por quê? Porque ele sabia quais eram as intenções dele. Já sabia o que ele estava ali. Não deve ser a primeira vez, né? Não devia ser a primeira vez que ele se reunia ali para provocar, para criar problema. Só que agora ele apareceu com uma demanda bastante pesada, né? A gente já conhece um pouquinho da história e sabe que Satanás agora entra naquela reunião cheio de razão, achando que vai sair vitorioso. E a gente já sabe, então a gente não está antecipando e nem estragando aqui surpresa nenhuma, porque a gente já conhece o livro de Jó, né? E a gente também não ensina, né, para causar surpresas aqui, né, show de mágica, né? Mas a gente sabe que Satanás vai quebrar a cara, né? Vai se dar muito mal nessa situação. Ele fez uma aposta alta e perdeu, né? Deus não comprou a aposta dele, Deus sabia o que ia acontecer, isso é muito diferente. Aí Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela, ou seja, eu sou um à toa passeando por aí, olhando, observando e tentando achar defeito nas coisas e problema nas coisas para acusar o Senhor ou alguma maneira de também colocar o Senhor em situações difíceis. E dessa vez eu achei alguma coisa. E disse o Senhor a Satanás, já sabendo, olha que interessante, porque ele sabe o que Satanás tem no coração. Então ele corta ali a conversa. Então vamos lá, e aí, o que você viu lá? Você viu meu servo Jó? Ele diz isso. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o que o próprio Deus diz de Jó. Homem sincero, a gente já trabalhou isso, reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que se desvia do mal, né? Então Deus olhou, sabendo que Satanás já tinha dado uma olhada para Jó e já tinha tirado algumas conclusões e falou, tem alguma coisa errada aqui? Assim que os anjos se reunirem, eu vou me colocar lá no meio deles e vou levar para lá um problema lá que eu acho que eu vou desmontar essa soberania, essa autoridade, né, de Deus e vou mostrar para ele que ele está errado. Né? Uma coisa que é interessante, assim, a gente vai analisar isso ainda, né? A gente está só começando. Em boa parte do livro de Jó, quem está no banco dos réus é Jó. É Jó quem está no banco dos réus. Né? Quando os seus amigos e quando o próprio Eliú estão questionando ele, eu separo, né, os três amigos do Eliú, que é o jovem que aparece no final. É Jó quem está no banco dos réus. Ele deve ter feito alguma coisa para estar sofrendo dessa maneira. Mas, na essência, quem está no banco dos réus, no livro de Jó, é o próprio Deus.
E quem quer colocar, né? Quem quer colocar Deus no banco dos réus em uma situação difícil é Satanás. Então, o grande debate do livro, a gente sempre recai sobre a questão do sofrimento humano, de como o homem se comporta diante do sofrimento, mas a pergunta que está por trás disso aqui é se as pessoas realmente amam a Deus de todo o seu coração, né? Se as pessoas não são robozinhas, controladas e manipuladas. Então é o próprio Deus quem está sendo, quem quer, né? Satanás quer colocar o próprio Deus no banco dos réus. Satanás não tinha compaixão, dó, misericórdia nenhuma de Jó. Jó é só mais um instrumento dentro dos planos dele de atacar a soberania, o poder e a autoridade divina. É isso que ele está querendo. A destruição plena de Jó não seria o triunfo do diabo, não seria a sua maior proeza, não traria para ele aquilo que ele realmente está buscando. O objetivo dele não é destruir Jó. O objetivo dele é colocar Deus numa situação difícil e provar que ele está errado, né? E provar que as pessoas o amam porque são obrigadas a amá-lo, né? Então, ou por interesses e tudo mais. E ainda bem que foi Jó, né? Ainda bem que foi Jó que entrou nessa briga, né? Porque dependendo de quem fosse aí, né? Deus não perderia absolutamente nada com isso, mas Satanás, tá vendo? Esse daí só estava servindo porque estava dando tudo certo na vida dele, né? Questão muito séria aí para pensar. Então ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Deus debalde? A expressão aqui é antiga, né? Mas muito ou de verdade teme Jó a Deus debalde? Ele te teme de verdade, ele te teme muito. O temor dele é verdadeiro, né? E continuou: porventura não cercaste de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Então, Satanás está dizendo claramente aqui, ó, esse homem aí não te teme, esse homem aí não é fiel e temente ao Senhor de verdade. Ele só é assim porque o Senhor cercou ele de bens e de plena prosperidade. É até uma situação bastante interessante, porque quando a gente vai lendo outras passagens da Bíblia, principalmente dos sábios, né, de Salomão, de outros profetas, nos dá a entender que, de certa forma, a natureza do homem é exatamente a de abandonar a Deus na prosperidade e buscar a Deus na sua pobreza e na sua dificuldade. Mas talvez essa seja uma observação que valha para o homem comum e que não seja de fato temente a Deus. Olha que coisa interessante. Porque o homem verdadeiramente temente a Deus, ele teme a Deus e continua temendo a Deus na sua riqueza e na sua prosperidade, porque foi o caso de Jó. Eu não sei se você já fez esse contraste, mas talvez algumas verdades elas se encaixem melhor num homem que não é de fato temente e outras verdades se encaixem muito bem na vida de um homem que é temente. E é nisso que Satanás faz a provocação. Ele mostra esse temor todo porque o Senhor cercou ele de bens. Para um homem comum que não é realmente temente, quando ele está cercado de bens, ele se esquece do Senhor e ele lembra do Senhor na sua miséria e na sua dificuldade. O que também não é necessariamente um problema, tá bom? Porque a Bíblia fala o tempo todo do arrependimento do homem nos seus momentos de dificuldade e tudo. Então, a gente nunca pode condenar alguém que passando por uma situação terrível de vida, se volta para o Senhor, volta para a igreja, volta a orar, volta a ler a Bíblia. Nunca, irmãos, nunca vamos condenar ninguém numa situação difícil de vida e que volte a buscar ao Senhor. Por quê? A Bíblia está cheia desses exemplos e isso também agrada ao Senhor. Mas a origem disso não é o temor, né? A origem disso é o fracasso. E depois isso, obviamente, se torna, e a gente espera, num verdadeiro temor de Deus. Então nós estamos analisando uma situação aqui diferente, que escapa da maioria dos casos, né? Jó, de fato, é uma exceção. Aí Satanás continua: estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na face. Né? Quando a gente está lá no final do livro de Jó, né? Aliás, a gente já vê isso aqui
aqui no versículo 22, mas a gente constata isso no final do livro, é que Jó não blasfemou de Deus, nem nos lábios, nem no comportamento dele, nem no coração. Ele não blasfemou de Deus. Satanás o tentou para que ele blasfemasse. A mulher dele disse assim, amaldiçoa a Deus e morre. Quando a gente chegar lá, vamos até discutir um pouquinho isso, que é o versículo 9 do capítulo 2, a gente não está lá ainda. A gente vai discutir, inclusive, esse trecho aqui, que tem umas controvérsias de tradução dos rabinos. Aqui você tem aí, tá certo, tá? Amaldiçoa a Deus e morre. Essa expressão é tão pesada, né? Que os rabinos, os antigos copistas da Bíblia, eles colocam assim, abençoa a Deus e morre. O que não faz nem sentido, né? Mas é um negócio tão pesado que eles não tinham coragem de escrever o que a esposa de Jó disse. Mas ficava subentendido e eles explicavam, eles não tinham coragem, né? A gente tem isso, né? Travas morais, né? Travas espirituais assim muito fortes. E em situações de muita tentação e de tribulação, essas travas, esses limites espirituais da gente são experimentados, né? Eles colocam a gente numa situação difícil que nos obriga a tomar uma decisão. Esses homens entraram, né, ao copiar esse versículo 9, numa trava moral muito, muito pesada. Então, a gente está falando de um livro onde há conflitos espirituais, morais, muito grandes sendo vividos. E Jó está no centro desses conflitos. Está no centro desses conflitos. Inclusive sem saber das artimanhas do diabo em relação à vida dele. Acaba o livro, a gente não sabe se ele tem noção desse diálogo aqui, do que aconteceu. A gente não sabe. Tá? Aí que ele vai blasfemar de ti na face, né? E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que tem está na tua mão. Deus entregou nas mãos de Satanás as postas de Jó. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, aquela reunião maravilhosa que a gente já fez referência, e veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeam juntas. E eis que deram sobre eles... E sucedeu que um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam juntos na casa do seu irmão primogênito, e que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeam juntas a eles. E eis que deram sobre eles sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Primeira baixa, né? Os filhos morrendo e tudo mais. E é interessante, Satanás usou pessoas, né? Os sabeus aqui, povos inimigos ali, povos que viviam ali naqueles arredores ali, para executar os seus planos. Então foi a primeira baixa. Estando este ainda falando, esse primeiro mensageiro, veio outro e disse, fogo de Deus, né? Fogo de Deus aqui é uma expressão, né, de fogo do céu e tudo mais, caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, consumiu, só eu escapei para trazer nova. Então, foram-se os filhos, foram-se os animais, todos os animais que ele tinha, e aí vem o terceiro. Estando este ainda falando, vem o outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos, né, que são grupos muito grandes, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Então, animais foram roubados e empregados também foram mortos. E aí não estava ainda satisfeito, estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Né? Então, naquele primeiro momento, né, até fazendo uma correção, né, as posses, as coisas dos filhos de Jó foram todas tomadas e perdidas, e aí esse é o momento em que, de fato, acontece aqui a morte, né, dos filhos de Jó. Então, são 4 momentos onde você tem coisas morrendo, fogo caindo, pessoas sendo assassinadas, as posses em termos de materiais, em termos dos animais e até das casas, tudo sendo destruído, e Jó está ali sentado, vivendo aquela situação, ouvindo todas aquelas notícias, e não dá para saber exatamente como ele ficou, né? A gente já vai descobrir aqui, mas imagine você recebendo
o impacto dessas notícias, recebendo muitas notícias ruins uma atrás da outra, né? Aí o texto fala para a gente no versículo 20, né, até o 22. Então Jó se levantou, né, ele estava provavelmente sentado, mas a ideia de levantou muitas vezes também é tomar uma atitude, fazer algo, biblicamente falando, né? O levante-se não é necessariamente ficar de pé, o levante-se pode ser também a ideia de você se colocar em movimento e fazer alguma coisa, né? Você vê essa expressão, levantou o Senhor o seu exército, levantou o Senhor um rei. Não quer dizer necessariamente que o exército estava todo sentado, que o rei estava sentado, mas que ele trouxe ao destaque, né? Ele colocou em movimento, pôs para acontecer. Então, provavelmente já estava realmente sentado, levantou para tomar uma atitude, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Aqui vale uma observação, né? Essas atitudes todas, né? Rasgou o seu manto, né? Ficando ali praticamente nu ou até nu, a roupa que ele servia, né? Que ele estava vestindo, em sinal de miséria, de comiseração. Raspou a cabeça, né? Tirando a cabeça, né? O cabelo com toda aquela simbologia que tem, né, da sua autoridade e tudo mais, e aí ele tirou aquilo numa situação assim, de miséria realmente, lançou-se em terra, né, com o rosto geralmente prostrado para o chão, e adorou a Deus, e disse, nu saí do ventre de minha mãe. Por isso então ele estava nu, né, quando tirou a roupa. E nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí termina o versículo 22, dizendo, em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. É interessante porque Jó, quando ele recebe essas notícias e ele toma essas atitudes, ele imagina que aquela situação é uma situação definitiva na vida dele. Ou seja, eu perdi meus filhos, eu perdi todas as minhas posses, eu não tenho mais nada, e naquele momento ele diz, e nunca mais terei. E aí ele tem essa postura de adoração e de entender que, olha só que interessante, tudo que ele tinha conquistado até aquele momento tinha sido dado pelo Senhor. Então o Senhor tinha plena autoridade para tomar dele. O Senhor tomou todas as coisas dele? Sim, mas a gente não deve entender esse tomou dentro da nossa cabeça aqui de pessoas do século 21, porque ele tomou indiretamente quando permitiu que Satanás tocasse todos os bens de Jó. Satanás foi dentro do limite, né? A gente vê isso também dentro do ministério de Jesus, com Satanás e com os outros demônios, né? Em que eles ficavam morrendo de medo de Jesus, porque eles sabiam que eles estavam passando dos limites, e eles sabiam que Jesus tinha plena autoridade para puni-los imediatamente, se quisesse. E Jesus geralmente fazia isso, né? Mandava calar a boca, expulsava, fazia alguma coisa para parar as atitudes. Eles sabem com quem estão lidando e o poder que tem. Então Satanás vai até o limite ali das suas possibilidades, eu ia falar atribuições, mas eu acho que isso aí não é uma palavra adequada, das suas permissões, né? Daquilo que Deus havia permitido, e toca a vida de Jó. E como é que esse homem se comporta? É isso que é assustador, né? Ele se coloca numa condição de miserável, e isso significa, dentro da literatura dos sábios, né, da literatura sapiencial, é uma postura de que todo homem sábio toma. Ou seja, ele nunca culpa ninguém pelas desventuras da vida dele. Ele sabe que as desventuras vão trazer para ele dor e sofrimento e luto, e ele vive a sua dor e o sofrimento e o seu luto. Ele vai entrar aqui numa discussão se ele merece ou não, se ele fez alguma coisa para merecer aquilo ou não, porque um homem sábio vai investigar essas coisas. Ele aceita que está sofrendo, mas ele quer entender o porquê do seu sofrimento, não porque ele quer culpar alguém, mas ele está certo, inclusive, né, de que tem alguma coisa errada, ele precisa descobrir o que está de errado, porque ele precisa se corrigir. E além de ser um homem sábio, né, essa sabedoria, como a gente já estudou lá em Provérbios,
ela só é verdadeira quando ela parte, né, do próprio Deus, o levou também à adoração, né? A se colocar diante de Deus numa postura de adoração. Então, a primeira coisa que ele faz é, ele aceita de uma forma resignada o seu sofrimento, não é? Ele fala assim, não estou bem, eu estou mal e eu sei disso. Isso é muito interessante. A postura de um homem sábio, ele nunca foge dos seus sentimentos, ele nunca foge da verdade a respeito das coisas que estão acontecendo com ele. Ele manifesta o reconhecimento daquilo que está acontecendo com ele. Em segundo lugar, né? E isso aqui é uma questão de descrição humana, mas elas são quase simultâneas, né? Porque ele raspa a cabeça, ele rasga o manto, raspa a cabeça, rasga o manto dele e se joga na terra. Tudo isso é ele se aprontando para adorar. Não é que a adoração vem em segundo lugar, ele precisa se preparar para adorar. E aí então ele adora, ele se coloca diante de Deus numa situação de muita humilhação e dizendo assim, olha Senhor, deve ter um bom motivo para isso estar acontecendo comigo, eu quero saber o que é, porque eu quero andar fielmente na tua presença. Né? Essa atitude de Jó revela todas essas coisas. E aí, ele não esquece, né, das coisas que aprendeu, das coisas que ele ouviu, ele invoca, né, o seu conhecimento espiritual. Não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem algumas coisas para a gente ver aqui, né? Esse reconhecimento de que todas as coisas que ele tinha foi o Senhor que deu, como eu já disse, que o Senhor, assim como deu, ele pode tomar, que ele podia partir da vida dele rico e pleno de saúde, como acabou acontecendo, mas não seria injusto se ele terminasse os dias dele na pobreza e doente, né? Mas ele termina reconhecendo, né, dentro dessa sua adoração, a plena soberania de Deus sobre todas as coisas. Senhor Deus, o Senhor tomou, né? Bendito seja o nome dele, bendito seja o nome do Senhor. Olha que maturidade, que coisa interessante, né? Então ele reconhece tudo isso, ele entra ali no seu luto, ali na sua perda, mas em adoração, buscando entender, buscando compreender o que está acontecendo com ele, sabendo que Deus é justo de ter feito aquilo. Ele não consegue entender que nada na vida dele aconteça fora da vontade do Senhor. Nem mesmo os ataques do diabo. Ele não sabe disso. Mas nem mesmo os ataques do diabo na vida de um homem de Deus escapam da vontade de Deus. É o caso aqui do livro de Jó. O livro de Jó tem uns ensinamentos aqui que não cabem muito nessa teologia contemporânea, né? Tão triunfalista, que a gente manda em Deus, e que Deus tem obrigações com a gente. Como a gente está longe, irmãos, né? No tempo que a gente vive da espiritualidade bíblica, né? Dos ensinamentos da Bíblia. Por isso que a gente tem que ler bastante e a gente tem que se encharcar desse conhecimento, ele tem que tomar o nosso coração, porque essa espiritualidade de televisão, de rádio e de comentário aleatório de Facebook não colocam a gente em conexão com verdades espirituais assim tão difíceis e tão profundas, né? E termina o versículo 22, que eu já li, mas vou fazer referência novamente. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou, em outras palavras, ele não blasfemou, né? Ou seja, Satanás perdeu a aposta, né? Por quê? Porque o homem de Deus, ele se comporta de uma maneira completamente diferente e até inesperada, mesmo quando ele é abatido por uma tragédia, né? Tudo isso que Jó fez, talvez possa parecer esquisito para nós, porque são coisas que culturalmente a gente não faz, mas todas elas estão encaixadas, como eu disse, no comportamento de um homem sábio, no comportamento de um homem espiritual, no comportamento de um homem que invoca o conhecimento que adquiriu ao longo da vida, e também o colocam na condição de um homem que vai procurar entender o que está acontecendo com ele, não porque ele quer encontrar culpados, mas porque ele quer descobrir o que está de errado com a vida dele, tá? Então Jó é um exemplo para a gente em todas essas coisas, como se comportar na dor, adorando,
Se está doendo, a gente não vai fingir que não está, a gente não fica escapando disso, mentindo, né? Não precisa ir para o Facebook contar para todo mundo, isso daí é um exagero da contemporaneidade aí também, que é ruim, tá? Não é bom, tem que ter equilíbrio com as coisas, né? Prostrado, adorando a Deus e invocando todo o conhecimento espiritual já adquirido, porque em todo tempo eles são úteis e necessários, mas ainda mais nesses momentos em que as coisas não vão muito bem. É no aperto, né, que a gente sabe quem tem fé e quem não tem, é no aperto que a gente sabe quem está do lado de Cristo e quem não está, é nos momentos mais difíceis que a gente sabe quem tem, como é que diz o outro lá, café no bule, né? E quem não tem, tá bom? Vamos lá, irmãos, para a nossa lista de oração, tá? Eu não sei se teve alguma atualização no grupo aí das mulheres, né, que de onde vem a lista, mas eu peguei a última que saiu ali, com as 2 horas, 2 e pouquinho, tá bom? Então, a gente está orando por algumas pessoas, né, tem um pedido aqui da Tatiane, né, falando da Carla, que ela está 100% recuperada da Covid, já voltou ao trabalho, né, e agradece pelos cuidados de Deus na vida dela e de toda a sua família, tá bom? Então vamos agradecer pela vida da Carla. A Cida, né? Ontem a gente citou isso aqui no culto noturno, mas vale a pena a referência. A sogra, né, Dona Elza, ficou internada, aqui já é uma atualização, né? Com suspeita de AVC e vão investigar, né? Fazer os exames direitinho, né? Se a Dona Elza, a sogra da nossa irmã Cida Santos, teve um AVC mesmo ou não. Falamos ontem também, mas eu acho que vale aqui a recordação, né? O seu José Cruz aí, o marido da nossa irmã Helena Cruz, já de alta, né? Ficou aí talvez um mês internado, né? Acho que um mês, talvez até um pouco mais, internado, e graças a Deus voltou para casa. Que bênção, né? Que alegria, tá? Nós temos pessoas hospitalizadas, né? O Edinaldo, a Renilde, né? Nós temos também o Nanau e a Keila. A Aline Matos, depois dá uma conferida pra gente, mas eu acho que a Aline Matos, ela continua hospitalizada, mas o caso dela não é Covid, ou não é Covid mais, tá bom? Ela está numa fase muito difícil da saúde dela e da recuperação, porque ela não acordou, né? Ela continua totalmente inconsciente, então ela tem problemas neurológicos aí e os médicos não têm notícias boas a respeito disso, tá? Então acredito que o caso da Aline Matos deveria ser colocado aqui em outras enfermidades também, tá bom? Então se a gente puder corrigir a lista aí. Nós temos também a Cecília, né? Que é da nossa irmã Marlene. Aí a Carla está aparecendo aqui, mas a gente já pode tirar o nome da Carla também da lista, porque graças a Deus é um caso aí resolvido. Outras enfermidades. A gente tem a nossa irmã Juraci, que está sempre aqui conosco no Pão das Três. O Pietro, que é um menininho de 2 aninhos, né? Sobrinho da Socorro. O Raul, filho do pastor Edson, né? Que teve aí uma nova internação, né? Parece que estava com dificuldade para se alimentar, está com alguns problemas. O Heriberto, pai, né, que é o sogro da Silvanei, pai do Júnior, né, que é o Heriberto Júnior. O São Francisco, pai da nossa irmã Paula, a Lídia, irmã da Liege, o Valdir, pai da Priscila Andrighetti, a Severina, mãe do pastor Márcio Silva, a Marlene, nossa irmã Marlene Odete. Aí a gente continua em oração, né, pela Helena e pelo José Cruz também. A Tata, Wilson, Gabriel Samuel, Irailda, Valdomira, Jane e Tereza Martinez. Hilda, cunhada da Vone, Vani, amiga da Maria do Carmo, Arlindo, cunhado da Maria do Carmo, e Daline, sobrinha da nossa irmã Thalita Ferreira, o Brás, que é um amigo do pastor Israel, a Eti, que é a irmã da Rosa, né, da Rosa Melo, e a Lília também do Jardim Porã, tá? Que também já não corre risco, ela tá se recuperando, tá com algumas prováveis sequelas aí também por causa da pancada na cabeça, mas graças a Deus fora de risco e vem apresentando melhoras aí diárias, tá bom? Aguardando cirurgia Jusilene, filha da Zuleide Alves, nossa irmã Zuleide Alves, a Alessandra, que é prima da Tatiane está com bastante gente na lista aqui, né? E o nosso irmão Luiz Dantas.
Tratamento de câncer, né? Algumas pessoas, o Ronaldo, da Liege, o Genivaldo, né? Tá aqui o esposo da Fran, mas o Genivaldo é membro da nossa igreja também, né? O Paulo, que é irmão do nosso irmão Edson Pina, o Jair, a Jônia, a Juliana Bandini, a Thaís, né? Já tem um tempinho que a gente não recebe uma atualização, mas eu sou amigo da Thaís, aí de vez em quando a gente vê alguma coisa na internet, eu sei que ela é muito forte, assim, né? Ela tem encarado aí muito bem e vamos continuar orando pela vida dela. O Arlinécio, o José, o Elcemar, as duas Vilmas, né? A da Nélia e da Carmelita e também a Estefânia, tá bom? E aí acrescentamos aqui, né, oração pelos nossos missionários, oração pelos pastores conveniados, oração pelo nosso retorno às atividades presenciais, a todos os ajustes aí que a gente precisa fazer para o retorno das atividades presenciais, porque uma coisa é transmitir o culto lá no templo sem ninguém, outra coisa é transmitir com a presença de pessoas, vamos ter mais gente trabalhando, vamos ter aí mais uma série de cuidados que precisam ser tomados aí no dia a dia. A gente não pode brincar com essa doença, tá bom? Ainda tem muita gente morrendo por dia. Graças a Deus o número tem caído, mas a gente não pode vacilar, tá bom? Tomem vacina, até para poderem estar com a gente também, lógico, né? Para se cuidarem, para se preservarem, né? E vamos em frente, tá? A Danuta atualizou, né? Aqui, então avisando que a Thaís ela continua em tratamento. Beleza, é isso aí mesmo, né? E aí, de vez em quando, passando ali no Facebook, às vezes a gente vê alguma postagem dela, né? Como eu disse, Danuta, e dá para perceber que ela não é, né? Ela é dura na queda, né? Ela encara bem aí, graças a Deus por isso. E vamos continuar orando aí firmemente pela vida da Thaís. Tá bom? Tem mais alguma coisa aí? Não tem? Então tá. Vamos orar? Vamos colocar aqui bastante gente, né? Aqui no Pão das Três. Às vezes no culto lá na igreja eu não leio tudo, né? Porque é muita coisa. E a gente dá uma atenção um pouquinho maior durante o Pão das Três. Então hoje eu li aqui, pelo menos na lista aqui, todo mundo. E quem eu sei de alguma coisa aqui, a gente deu uma atualizada. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um momento de oração, por mais um momento em que podemos interceder pela vida de tantas pessoas, ó Deus, amadas, queridas. Por algumas delas também oramos para que a tua salvação, ó Deus, a presença de Jesus Cristo, seja, ó Deus, uma realidade na vida dessas pessoas. Rogar que aqueles, ó Deus, irmãos também que estão à volta dessas pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possam testemunhar a respeito do Evangelho, que essas pessoas possam ouvir que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo pode transformar, ó Deus, os corações e nos trazer a paz com o Senhor, que é a coisa mais importante. Eu te agradeço mais uma vez pela recuperação e pela alta do José Cruz. Eu te agradeço pela vida da Carla também, que esteve doente com Covid e já está plenamente curada, voltando às suas atividades, voltando também ao cuidado, ó Pai, da sua família. Colocando as tuas mãos também, ó Deus, a vida da dona Elza, que está internada com uma suspeita também de AVC. Peço que os médicos possam identificar, ó Deus, o quanto antes e que os tratamentos necessários possam ser feitos, ó Deus, à vida dela. Há outras pessoas também, ó Pai, internadas nesse momento. Eu rogo, ó Pai, que os seus corpos possam se recuperar. Eu rogo que os médicos, ó Deus, possam tratar, ó Deus, da doença, dos problemas, ó Deus, das sequelas, ó Pai, de um modo favorável e que todas as pessoas possam voltar para casa. Peço em especial, ó Deus, pela Aline Matos, amiga da Lília, ó Pai, que está internada já há muito tempo e que se encontra, ó Pai, numa situação bastante delicada de saúde, ainda não acordou, ó Pai, do coma. As notícias, ó Deus, apresentadas pelos médicos, infelizmente, não são muito satisfatórias, mas, ó Deus, continuamos orando pela vida dela, orando por um milagre na vida dela, para que ela possa acordar, para que ela possa despertar, para que ela possa, ó Deus, voltar, ó Deus, à consciência. Oramos sim, ó Deus, pela sua cura e pela sua plena recuperação. Há muitas pessoas também, ó Deus, tratando do câncer, como
há duas Vilmas, ó Pai, aqui na nossa lista, pela qual temos orado. Temos o pai da Júlia, o seu Elsomar. Temos alguns irmãos, ó Pai, de irmãs, ó Pai, da nossa igreja também, lutando contra o câncer. E oramos pela vida da Thaís também, para que o Senhor continue cuidando dela e a fortalecendo. Ela se encontra, Deus, ainda em tratamento, e que o tratamento que ela vem fazendo, ó Pai, possa surtir efeitos, ó Deus, e resultados, ó Deus, para combater, ó Deus, o câncer que ela está enfrentando. Nós também, ó Pai, estamos nos preparando para voltar às nossas atividades no dia 5 de setembro. A alegria, ó Pai, vai tomando dos nossos corações, mas acima de tudo também um senso de temor, ó Deus, e de grande responsabilidade, porque ainda temos, ó Pai, uma doença que tem, ó Deus, causado grandes danos e prejuízos, ó Deus, à vida de muitas pessoas. Mas também, ó Deus, te agradecemos porque muitos já estão vacinados, ó Deus, alguns já vacinados inclusive com a segunda dose, outros apresentam algum tipo de imunidade porque já passaram pela doença, mas pedimos que o Senhor continue cuidando, protegendo, ó Pai, a cada um de nós. Abençoe aqueles também, ó Deus, que estão para passar por cirurgia, como a Jusilene, como o Luiz Dantas, ó Deus, e outras pessoas também, que esse dia possa chegar, que, ó Deus, os resultados, ó Deus, que são buscados, ó Deus, almejados, ó Deus, possam ser alcançados, e que esses irmãos, ó Pai, esses amigos, ó Deus, possam ter as suas saúdes, ó Deus, os seus corpos, ó Deus, restaurados. Abençoa também os nossos missionários, os nossos convênios, pastores também conveniados, igrejas também, ó Deus, atendidas por esses pastores, por esses missionários, para que elas também, ó Deus, possam estar guardadas, protegidas, trabalhando, pregando o Evangelho, trabalhando pela edificação também dos irmãos, ó Deus, das pessoas que ali frequentam. Abençoe os trabalhos também que são feitos ali na Amazônia, a tarefa, ó Deus, que é feita pelo pastor Adiel, o barco que está sendo construído pelo pastor Ediel, o trabalho que também é realizado pelo pastor Jadai ali naquela localidade, ó Deus, cidades, povos, ó Deus, ali, regiões difíceis de serem alcançadas, mas o Senhor tem levantado, ó Deus, servos do Senhor corajosos para irem até aqueles lugares, para ali pregar o Evangelho, treinar lideranças e fortalecer também igrejas, ó Deus, pequenas que estão ainda começando, igrejas que às vezes têm poucos membros, poucos recursos, mas eu sei, ó Deus, que a Tua graça tem transbordado sobre a vida daquelas pessoas, e te agradecemos porque podemos orar por essas igrejas, orar por essas pessoas, orar por esses pastores e missionários, e podemos também, ó Deus, contribuir, ó Deus, financeiramente, para que, ó Deus, a obra continue. Muito obrigado, continue nos guardando e nos abençoando. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar aqui a terceira estrofe do hino 328 para a gente fechar aqui nosso... Mestre, encheu a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração vós acalma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja ventada pela mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor em céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. É isso aí, irmãos, estamos então chegando ao final do nosso Pão das Três de hoje, dia 9 de agosto de 2021. Hoje, mais uma vez, aí lembrando e dando aí os parabéns ao pastor Israel por completar aí mais um ano de vida, que seja um dia aí muito alegre,
né? Ele já está comemorando desde ontem, né? Quem acompanha aí pelas redes sociais, né? Desde ontem está comemorando, e que hoje seja um dia, obviamente, aí, notório, né? Especial na comemoração de mais um ano de vida. E preparem-se também, porque amanhã, terça-feira, nós temos aí novamente Pão das Três com o nosso pastor Márcio Sarraf às 15 horas aqui por essa página do Facebook. Deus abençoe a vida de vocês e nos encontramos, se o Senhor nos permitir, novamente aqui no Pão das Três na sexta-feira.